Amigos, eu preciso, antes de trazer o nosso entrevistado, trazer um relato, uma coisa que eu vivi. Eu resolvi fazer um desafio saindo do Atlântico, né, do Rio de Janeiro, e chegar até o Pacífico. Para isso, eu atravessei o Passo Jama, né, para chegar aí no deserto do Atacama, depois Antofagasta, e quando eu subi o Passo Jama, é uma altura de 4.200 metros, onde você tem pouco oxigênio, então você fica muito cansado. Eu peguei a temperatura negativa de 5,5, negativo. E eu não estava com o equipamento necessário. Quando eu cheguei num ponto para abastecer, não tinha combustível, eu não podia retornar, só tinha que ir para frente. E foi uma fita de silver tape que eu passei no pé e consegui isolar a entrada de ar frio e a sensação que eu tinha que meu pé estava congelando. A gente nunca sabe o que vai acontecer quando você está numa situação, né, vivendo um turismo de aventura. E a gente tem que se preparar para isso. Eu fui imprudente, mas consegui vencer o desafio, mas aprendi muito com isso. Hoje, quando chegou a confirmação da morte, eu resolvi trazer uma pessoa que é especialista em montanhismo, tá? Esse rapaz, ele trabalhava com tecnologia da informação, né? Tem 12 anos isso, abandonou tudo e foi viver nesse ambiente da aventura e de lugares extremos. Aqui em Minas Gerais, você tem a Cordilheira do Espinhaço, que é a maior cordilheira do país. E você tem travessias que são de alto risco, não sei se eu posso falar assim, mas onde você precisa estar preparado fisicamente, sua mente precisa estar preparada e você tem que estar com os equipamentos adequados. Então hoje nós vamos no quadro Entrevista conversar com um montanhista especialista e principalmente nesse momento, depois do pós-pandemia, o turismo de aventura disparou no Brasil, cresceu muito e tem muita gente que está se aventurando na sorte. Tá na hora da entrevista. Entrevista. Eu recebo aqui o Luiz Gadeto, ele que é guia em áreas remotas e especialista em montanhismo. Luiz, muito boa tarde. O que a gente viu acontecendo com essa menina do Rio de Janeiro, né? Quais são os principais pontos que chamam a sua atenção sobre essa travessia que eles fizeram? Então, o que acontece? Foi numa região de vulcão, né? Então você tem o relevo instável, você tem a situação climática também que é instável em qualquer ambiente de montanha. Eu não sei tão a fundo do caso da Juliana, mas deu para ver que era uma pessoa não muito experiente e aparentemente também tinha um guia que era um guia novo, né? Não vem aqui colocar culpa no guia, mas situações adversas você tem que estar preparado para isso. E nem sempre o turista vai na cabeça pensando, pô, vai ser legal. Na verdade, na maioria das vezes ele vai para se divertir, né? Mas não pensa na segurança, sabe? Então deu para ver que ela não estava com agasalho. Sim. E então provavelmente o que tende a entender é que ela não estava tão preparada para o lugar. Para o lugar. Aqui em Minas Gerais, quais são os principais pontos onde você tem essa travessia que a gente pode considerar como uma área de extrema dificuldade? Vamos colocar Serra da Mantiqueira. É o ponto de Minas Gerais onde você tem as cadeias de montanhas mais altas e mais técnicas, né? Chegando a uma altitude de... Chegando a altitude vai até 2.700 metros, região do Parque Nacional do Itatiaia. Pico das Agulhas Negras. Pico das Agulhas Negras, que está no PNI, no Parque Nacional do Itatiaia, que faz divisa com Minas, Rio e São Paulo. E tem a famosa Serra Fina, que dizem que é a mais difícil, mas essa questão de dificuldade é relativa à sua técnica, né? Essa travessia Serra Fina. Da Serra Fina, são 4 dias de travessia. Você tem que dormir no local. Sim. E quando você está em altitude, o clima muda de uma forma muito rápida e a qualquer momento. O que a gente tem observado no Brasil e principalmente aqui em Minas Gerais, você que é especialista nessa área, o que você está encontrando nessas travessias, o comportamento desse turista? Bom, o que acontece? Vindo da pandemia, muita gente buscou montanhas, buscou regiões de áreas remotas para se superar, para tirar suas fotinhas bonitinhas, né? Mas a maior parte da população no Brasil, nós não temos cultura de montanha. Nós não fomos criados com essa cultura.
Então a maior falha que eu vejo é justamente a ignorância, entre aspas, né? Falta de conhecimento. A falta de conhecimento e de buscar esse conhecimento. Então, as pessoas vão para os lugares, independente de qual seja esse lugar, se é fácil ou se é difícil, sem a real noção do que é aquele lugar e sem o preparo para isso. Não vão preparadas, não vão equipadas e não têm a experiência para visitar alguns lugares mais técnicos. Como e aqui a gente tem cachoeiras. Eu já disse aqui que, por exemplo, você vai para a Serra do Cipó, a percepção que eu tenho é que você está vendo as montanhas do Chile. É muito... Sim. As características, né? Você olha e vê assim, aquele visual, fala assim, cara, olha aí, eu vejo isso lá fora, tá aqui pertinho. A gente tem cachoeiras maravilhosas. O que eu preciso levar e o que eu tenho que fazer se eu quero entrar para um turismo de aventura, né, que pode me oferecer algum tipo de risco? Bom, você tem dois fatores aí. Ou você vai contratar uma empresa, uma agência, um guia, ou você vai por conta própria. Se você vai por conta própria, você tem que ter os itens primordiais, essenciais, que é uma lanterna de cabeça. Mas a previsão é voltar meio-dia, não importa. Se você tiver alguma adversidade na trilha, você pode voltar à noite. Então, lanterna de cabeça, agasalhos, né? Você tem que estar agasalhado para a situação. Mas vai ser um dia que não vai chover. Cara, você tem que andar com o básico, que são 3 camadas. A segunda pele, uma camisa de fleece, uma camisa, tipo um agasalho mesmo, para te aquecer. E uma terceira camada, que é o impermeável, que é justamente para te proteger de vento, não necessariamente chuva, mas vento, umidade, frio e também chuva, né? E isso depende de cada situação de trilha também. Falando em travessia, esses itens que eu falei são os principais e você tem que ter um kit primeiros socorros básicos para você e também saber atuar, né? Se você está indo principalmente sem um guia, você tem que saber aonde você está metendo o pé. Você tem que estudar sobre essa região. São muitos fatores. E aí é importante que alguém saiba que você está fazendo isso e você ter algum tipo de comunicação, seja um telefone celular ou um localizador por GPS, não é isso? Sim. Ideal você ter um celular, você estudar previamente se vai ter pontos que vai ter sinal, né? Vai ter acesso à rede celular, um power bank para você ter uma garantia de energia, mesmo que seu celular acabe a energia. É aquele carregador portátil, Carregador portátil, isso. E nos casos que você tenha mais condições de investir, um dispositivo GPS, rastreador satelital e daí... Vai crescer. Aí esse é o limite, e né? segurança não tem limite. Luiz, e eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Depois que eu fiz a travessia do Passo de Ama, eu voltei pelo Passo Libertadores. E teve um momento que eu parei a minha motocicleta e comecei a chorar. Esse foi o momento em que eu vi um rapaz sendo resgatado por uma equipe e ele perdeu a vida porque ele resolveu passar a noite na cordilheira e a temperatura foi muito abaixo do que ele estava esperando e ele morreu por hipotermia. E isso é uma coisa que pode acontecer, mas as pessoas não se preparam para isso, né? E eu te digo, eu chorei igual criança. Eu falei, eu passei o maior aperto, né? E imagina se a minha moto quebra, se eu não consigo um resgate, falta combustível, eu tenho que parar em cima de uma montanha a 4.000 metros de altitude. Porque pode acontecer, né? E isso no trekking é um bastão que a turma usa para caminhar, que serve de apoio, a conversar com as pessoas. Então, assim, quer fazer aventura? Tá aí, você pode fazer. Ou procura alguém especializado no guia, ou então busca informações. E o que a gente viu no caso dessa menina em relação ao tempo de resgate, houve uma falha, um gap ali para comunicação, né? E para o resgate dessa garota, ou não? Sim, aparentemente a demora do resgate, quando você tem uma situação de resgate, uma situação de emergência na montanha, qualquer pessoa, você tem que buscar comunicar com equipes de resgate, equipes responsáveis por essa atuação. E o que eu vi lá na região foi justamente isso, demora em acionar o resgate, a tomada de decisões e principalmente, pode ser que você não resgate daqui a 1 hora, que você vai tirar a pessoa, mas essa pessoa tem que estar segura lá, você tem que prover hidratação, alimentação. Sim. E a parte térmica, né? A pessoa tem que estar agasalhada, ainda mais uma região montanhosa de vulcão.
né? E aí, quantas vezes você se acidentou numa travessia? Queimou tua mão, cortou a mão? Já aconteceu contigo? Não, acontece, né? Mas... Eu tenho aqui uma lembrança, são 22 pontos na minha mão que eu escorreguei e abracei um arame farpado. E foi conseguir socorro 2 horas depois. Então, assim, os acidentes acontecem e a gente tem que pensar neles, não para trazer uma coisa negativa, mas para saber o desafio que você vai enfrentar. Sim, que sirva de atenção. E um adendo aqui, por exemplo, não é só a região montanhosa, gente. O maior índice de acidente é em lugares bonitos, como cachoeira. A pessoa vai lá, faz um selfie na beira da cachoeira. Cai, escorrega. Cai e acontece isso. Onde essa menina caiu é um precipício. Então, provavelmente é uma trilha e tem um precipício aqui. Um deslize, uma distraçãozinha que você tem e você escorrega. Você escorrega. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente finalizar. Regulamentação dos guias aqui no Brasil. Como é a legislação? Hoje no Brasil você tem o Cadastur, que é um curso de turismo, né? De você vai aprender a conduzir pessoas. Só que o Cadastur, ele é mais voltado para cidades, para turismo cultural, turismo histórico. Agora, uma certificação, um curso para guia de montanha, com instrução de montanha no Brasil, com certificação, oficialmente não existe. Existem os cursos de áreas remotas, que é primeiros socorros, resgate, sim. Inclusive eu tenho, e a maioria dos meus amigos profissionais tem, mas no Brasil também não existe essa preocupação, e não existe um órgão que vá fiscalizar isso. Ou que estimule esse tipo de estimule, não é fiscalizar, é estimular. O que eu acho que é importante nessa entrevista, gente, para além de trazer a informação, é propor, por exemplo, ao governo do estado, às prefeituras que atuam nesse tipo de turismo, né, que possuem as cachoeiras, gente, vamos fomentar a preparação dos profissionais e a orientação do turista que está visitando essa região, porque a gente não quer um problema de um turista, né, numa área remota, com dificuldades de resgate, sem informação, então, e melhorar cada vez mais a sinalização dessas trilhas, porque na maioria das vezes, a gente não vê isso, certo? Correto. Bom, nós conversamos então com o montanhista, especialista em montanhismo e guia em áreas remotas, Luiz Gadeto. Luiz, como é que a turma te acha aí no Instagram? Luiz Gadeto, @LuizGadeto com 2 T's. Tá bom, obrigado pelo carinho e valeu a orientação. Tá bom, turma? 13 horas.